E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos um vídeo do nosso queridíssimo amigo Yuto. Aqui mais um videozinho que foi uma recomendação do nosso queridíssimo amigo Yander. Aquela recomendação marota do Yander de O Triste Fim da Cartoon Network de Yuto. Deixa eu dar like aqui pro cara e bora ver qual é esse triste fim da Cartoon Network. E aí, eu sou Yuto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de um dos canais que marcaram muitas infâncias, inclusive a minha, que é a Cartoon Network. Cartoon Network também marcou muito a minha infância antigamente, cara. Nossa, como eu assisti coisas em Cartoon Network e eu era vibrado, sabe, de ficar com a televisão ligada no Cartoon Network. Eu, sei lá, tinha alguma magia ali que fazia eu querer ficar assistindo os desenhos dela, sabe? Mesmo eu depois velho, eu ainda sentia um pouco isso com a televisão, sabe? Inclusive se você querer ficar quieto, eu tô tentando assistir aqui. Ah, desculpa, doido. Já aviso que você pode levar em base a sua experiência sobre a minha. Até porque existem milhares de canais de desenhos animados na TV. Enfim, sim. Pro vídeo. Pô, o que eu acabei de falar? Ah, pelo amor de Deus! Cartoon Network, um canal que foi ao ar em 1992, em uma época que o mundo das animações estava diretamente ligado a uma geração que estaria por vir. Essa que amaria os desenhos animados. E creio que vocês também não ficam fora dessa. Eu, pelo menos, eu acho. Eu mesmo fui uma criança que sempre amei assistir animações em geral. Eu vivia assistindo de dia, tarde e noite e às vezes na madrugada. Sempre antes de ir pra escola eu tinha o costume de acordar e assistir a programação de manhãzinha. Manhãzinha. E aquilo já fazia parte do meu cotidiano. E o pior é que eu não perdia um dia sequer sem assistir Cartoon na manhã. Eu não sei se isso era só comigo, mas parecia que eu tinha uma obrigação de assistir. Meu cérebro ficava rodeado de desenhos animados da Cartoon e claro, eu também só não assistia Cartoon. Eu assistia Discovery Kids, Disney XD, TV Globinho, Nickelodeon, TV Cultura, Bluesan, mas a Cartoon... Que isso? Eu meio que fazia a mesma coisa, só não assistia Discovery Kids. Nunca passei por Discovery Kids. Nunca tive a pira de Discovery Kids. Eu acho que a maior pira que eu tive de Discovery Kids, eu acho que foi, sei lá, mais uma época da Dora Aventureira, que eu assisti algumas vezes Dora Aventureira porque não tava passando nenhum desenho bom nos outros canais. Aí acabei que ficava refém um pouco da Dora, sabe? Que era minimamente interessante. Minimamente. Sempre teve aquele espaço especial no meu coração. E era o que mais me agradava com os desenhos e designs em geral. Principalmente quando se tratava de crossover entre os desenhos. Na época de ouro da Cartoon Network, existiam diversos comerciais e alguns apps específicos que apareciam personagens de outros universos juntos. Por exemplo, o Votatum, que era uma competição para nós decidir qual desenho iria passar naquele horário. E tinha lá o sistema de votos, que era pelo aplicativo no celular ou no website. E eu adorava ficar vendo as porcentagens de quem tava vencendo no cantinho da tela. Eu gostava muito, mas só tinha um porém. Era bem maneiro. Quando eu vi esse Votatum, eu morria de vontade de votar. Mas como eu era burro, eu ficava muito confuso e achava que era mentira a votação. Tinha também a Cidade Toon, ou Toon City, sei lá, cada um chama de um jeito, sabe? Sei lá, porque o próprio nome já diz. É uma cidade que tinha todos os desenhos da Cartoon reunidos e tinha umas cenas de curtas, interação entre eles e era muito daorinha ver. Além de serem bem cômicas, tipo, essa imagem aqui. É o Ben 10 indo pegar um sanduíche numa cozinha com a Liga da Justiça. Eu lembro desse episódio. Eu queria colocar alguns trechos aqui, mas... Eu lembro exatamente desse esquema de sketch do Ben 10 com a Liga da Justiça, cara, muito legal, é muito legal. Mas infelizmente mexer com desenhos da Cartoon ou qualquer estúdio que seja é meio complicado aqui no YouTube e eu acho que vocês entendem muito bem o que significa isso. Então por motivos óbvios eu não vou mostrar, mas se você quiser ver, só vai no canal da Cartoon Network e assiste lá. Eu acho muito legal, eu recomendo. E por fim, alguns apps com algumas participações especiais, como Ben 10 e Mutant Rex, que eram duas séries muito bombadas da época e estando no mesmo universo era tipo... Um outro clássico também, que não tem nada a ver, é o Titio Avô no mundo do Shima Universo.
Eu nunca vi isso, cara. Essa parada de crossovers foram tão bem que eles começaram aos poucos lançando coisas pra instigar a galera a ter mais esse contato próximo com crossovers. Como, por exemplo, a Copa Toon. Um jogo de futebol simples Não pra lembro época, disso. mas só de ter seus personagenzinhos ali favoritos legal. jogando contra e disputando era algo que instigava muito o público a ficar realmente muito próximo com isso. Era um jogo É mais da minha simples, época, na mas época, eu não principalmente passei quando por tava essa tendo parada. Copa do Mundo, que isso colidiu muito bem, acabou dando muito sucesso. E eu joguei bastante esse jogo. Junto a isso, eu não quero muito entrar na parte de jogos por agora, mas eu queria falar um pouco dos Tunics. Tunics, eu realmente Eu tô ligado não com faço parada ideia dessa. de como que pronuncia essa bosta. Mas eram uns bichinhos que tu personalizava do jeito que tu queria, usando personagens da Cartoon, como também ferramentas do próprio site. E como na época os sites de Flash estavam muito em alta, ele também foi mais um deles. E era muito maneiro ficar jogando ali, tendo a vibezinha, interagindo com todo mundo. Eu sei que não foi muito divulgado isso na Cartoon, mas eu lembro que eu tinha alguns brinquedos do McDonald's disso. Talvez você também tenha Caralho, tido, mas eu real não gostava. tive. Eu não sei se ainda tem. Não Mas tive. era bem bonitinho, mano. Era muito bonito. A parada é que a Cartoon já tinha conquistado o seu público. Cada horário do dia tinha seus desenhos para públicos específicos. Independente da geração da Cartoon, eles sempre mantiveram essa Nossa. parada. Só hoje em dia que não mais, até porque não tem mais Cartoon. E Caralho, é sério que não tem mais Cartoon? Calma aí. mantiveram essa parada. Só hoje em dia. O site oficial do canal Cartoons Animados foi descontinuado no Brasil. Ah, o site, beleza. Mas o canal ainda continua. Ah, ele faz parte da Max agora, ok. E aqui não mais, até porque não tem mais Cartoon. E quem nunca teve aquelas conversas longas e duradouras na escola entre os amigos, falando sobre desenhos, episódios, Sim, personagens sim. e tudo mais? Eu mesmo saía brincando pela escola ou em casa fingindo que era um personagem só pra tentar fazer parte minimamente daquele universo. Toda criança ou adolescente sabia ou assistia pelo menos a Cartoon. E era praticamente inevitável você encontrar alguém que não conhecia. Inclusive, falando nesse negócio de fingir ser um personagem, gerava muita briga na minha escola. Tipo, tal pessoa queria ser personagem e aí cada um ficava praticamente caindo na porrada pra ser um personagem. Era bizarro. Caralho. Ah, e um detalhe de uma coisa: todo mundo tinha seu personagem favorito da Cartoon. E isso mostra Sim. que o canal não tinha um desenho específico que carregava todo o peso do canal nas costas. Até porque não existia padrão entre os desenhos. Tanto que os rankings de melhores desenhos ou personagens eram sempre diversificados com ordens diferentes. E isso é algo muito bom pra um canal de animação, porque mostra que ele não dependia somente de X animação pra crescer. E falando desse negócio de ranking, de saber qual é melhor, eu também não sabia dizer quando eu era pequeno qual era o melhor, porque eu assistia praticamente todos os desenhos e toda hora sem reclamar. Eu admito que tinha uns ali que eu não queria assistir, mas me divertia pelo menos. Mas justamente o que deixava muito difícil de escolher entre os desenhos pra saber qual era melhor eram as suas características, as suas histórias, o universo que passava o desenho, então era algo realmente muito difícil de escolher. Seus desenhos originais e visuais marcantes foram a chave do sucesso entre as outras séries de canais que existiam, e isso é inegável. O sucesso era tão grande mundialmente que teve até mesmo um quadro chamado Corrida Cartoon. Eu não sei dizer se isso também teve na gringa, mas no Brasil Eu acho que eu lembro de ver um bagulho uma desse. galera pra sair correndo por pistas pra fazer competições, gincanas, brincadeiras e tudo mais. E eu nunca cheguei a ir em um, mas eu morria de vontade de ir, e pra ser bem honesto, eu duvido muito que uma criança hoje em dia queria sair da sua casa pra sair correndo e ver personagem estampado em camisa. Eu realmente duvido muito. Já os produtos relacionados então, aos personagens valiam ouro, tipo, no modo literal, mano, era muito caro. Todo mundo queria ter pelo menos uma coisa da Cartoon. E falando desse jeito até parece que é um exagero, mas a gente tinha assim aquela vontade de ter alguma coisa relacionada ao desenho ou personagem que a gente gostava. Eu mesmo só lembro do povo chegando na escola com kit de mochila e lápis e estojo e tênis do Ben 10, mano. E aquilo varia um rim. E eu lá com a Caralho. minha mochila de preta nada. padrão. Pô, mas essa mochila muda o que da minha? Tudo, pô. Ela é do Ben 10. Mas a função não seria a mesma coisa? É. Ah, além dos próprios desenhos de propriedade da Cartoon, eu conheci muitos outros desenhos a partir dela, como grande parte dos animes tipo Naruto, Pokémon, Bakugan, Dragon Ball e assim por diante. Era uma época que eles... Eu fico feliz de saber que ele conheceu Dragon Ball pelo Cartoon Network, porque depois que eu cresci, né, e tal, veio uma época bem diferente no Cartoon Network. Então eu não sabia, até porque eu não tinha mais televisão. Eu não tinha contato com a televisão a cabo, né, o Cartoon Network. Eu não sabia se
continuava passando Dragon Ball, sabe, com um Cartoon. Aí pelo visto ele que veio depois de uma geração da minha, continuou passando. Fico feliz de saber disso, porque eu já falei aqui com vocês a minha relação com Dragon Ball, né, gente? Então vocês têm alguma certa noção de quão especial Dragon Ball é pra mim. Tinha alguns direitos, eles passavam, mas depois de um tempo eles tiraram do ar, mas foram muito importantes. Principalmente quando se tratava de filmes no quadro Cine Cartoon. Direto vinha filmes diversos, até mesmo filme de animes, como por exemplo de Pokémon, que eu vivia assistindo esse tipo de filme lá. Também com outros quadros, como por exemplo de terror em épocas de Halloween ou só numa sexta-feira mesmo. Foda. Tanto que eu lembro de uma vez que eu assisti um filme específico de terror, não lembro se era stop motion, mas eu acabei ficando com muito medo. E eu não lembro exatamente a cena, mas lembro que eu me caguei de medo. Aí um fato muito foda pra vocês. Mas tinha uma cacetada de... Tem um filme do Cartoon Network que eu levo com muito carinho, que é O Rapaz de Martelo. Cara, é um filme, eu acho que coreano, não lembro agora, de uma animação muito linda, espetacular. Animação incrível, absurdo, um filme bem legalzinho, bem Dragon Ball, sabe? Ele é bem legal e eu nunca ouvi falar ninguém falar sobre esse filme, sabe? Parece que é algo perdido da minha infância, sabe? Algo que simplesmente sumiu. Eu achava muito bonitinha aquela tela que passava de fundo, que apareciam os personagens, meio que um cinema teatral, era muito bonitinho, tipo, era um empenho muito grande da equipe em geral. Um detalhe interessante é que esse Cine Cartoon passava somente à noite, por volta de umas 8 ou 9 horas, e eu me sentia muito adulto só por estar acordado nesse horário assistindo o desenho, porque aquele horário já era muito tarde pra mim e era bem difícil pra mim ficar acordado. Mas agora falando da real, um fato curioso, sabe aquele episódio que o Finn perde o braço e ele conhece seu pai e o Lich vira um bebezão? Então, eu lembro que a Cartoon anunciou em algum lugar, provavelmente foi em algum intervalo, porque eu não acompanhava Cartoon em redes sociais, e falou que passaria esse episódio às 9 horas da noite. E eu obviamente fiquei vidrado, e eu nunca fiquei ligado nessa coisa de horário que a Cartoon postava, que tal episódio ia sair, mas pela primeira vez eu me importei com esse horário. Então eu fiquei acordado até das 9 horas da noite, ficava olhando o relógio toda hora e fui assistir. Cara, foi a melhor sensação do mundo. Um episódio inédito, abrangendo a história e eu lá assistindo ao vivo, sem ter ninguém ter assistido. E, pô, maneiro. Pô, foi muito foda, cara. Como também teve aquele arco do Steve Universo que... Na minha época eu senti isso um pouco com a Ilha dos Desafios. A Ilha dos Desafios, eu tive um pouco disso. Foi bem legal, de fato, é algo bem emocionante. Ainda mais ver a final da Ilha dos Desafios e o episódio What If. Cara, não. Cinema, tá? Cinema. Época de ouro. E a Jasper vem do espaço e bagaça as Crystal Gems, e a gente percebe que a lore ia começar a crescer a partir dali porque eles foram pro espaço e as Crystal Gems morreram e... Puta merda. Mas a graça era que era uma parada inédita, no horário específico, e todo mundo ficava acordado pra saber o que ia acontecer. E foram momentos muito marcantes e importantes, pelo menos pra mim. E voltando a falar um pouco sobre os jogos, pô, quem lembra da website da Cartoon? Eu nem sei se existe ainda, mas o próprio Clique Jogos também tinha diversos minigames da Cartoon Network relacionados. E eu normalmente no intervalo das minhas coisas, por exemplo na escola ou em casa, ou qualquer momento que eu tinha pra jogar, eu lembro que eu pegava e abria, e eu não lembro muito bem dos jogos que eu jogava no computador, mas eu lembro um que era do Apenas um Show, que quando é aquele episódio que eles comem um sanduíche e começam a dar golpes muito mortais, eu acho que é sanduíche mortal o nome do negócio, e é mó nóia, mas eu adorava esse jogo. Cara, esse jogo é muito foda, tá? E um pouco bugado, eu vi alguém virando esse jogo há pouco tempo. Agora, se a gente for falar dos jogos mobiles, era um absurdo de sucesso. Tínhamos o Teen Titans Go, que foi um absurdo e eu acho muito bom esse jogo até hoje. Tipo, eu zerei essa bosta umas 5 vezes. Isso porque meu celular, toda vez que eu desligava ou resetava alguma coisa no celular, eu perdia o save, então eu tinha que ficar baixando toda hora um APK diferente, porque eu não pagava o jogo, porque eu não tinha dinheiro na época. E também um clássico que todo mundo já jogou uma vez, que é a Guerras de Cartas do Hora de Aventura, que pra época era um jogo de muito sucesso e a qualidade era incrivelmente boa, mecânica simples, mas um gráfico 3D com cartoon que deixava a parada bem conceitual e
Nunca ouvi falar. Interessante a estética. Um outro jogo também era o Ok Kaiô, que tu só ia pelas ruas descendo a porrada em robozinho e era literal um jogo só pra sair descendo a porrada em qualquer um que tu via na frente. Bem joguinho de plataforma simples. Maneiro. Tá a mesma pegada do jogo do Apenas Um Show que eu falei, mas era muito viciante em mobile, então era um pouco mais de fácil acesso. E eu não podia deixar de fora o jogo que teve mais divulgação na parte da Cartoon, que é o Steve Universe e o Ataque do Prisma. E o jogo ele se consiste em apenas em um RPG de turnos, bem simples, mas eu acho muito lindinho até hoje esse designzinho de cada personagem nesse chibizinho sem line art. Eu acho realmente muito característico do desenho mesmo. E por que não também dar uma testadinha em algum jogo atual, já que eu descobri que a plataforma ainda existe. Então eu fui abrir. E aconteceu isso. Bom, tem esse negócio aqui que é pra criar seu personagem da Cartoon Network em base. Eu acho que isso aqui não custa tentar. Puta que... Beleza, eu entendo uma parte aqui que tem uma porrada de jogo da Cartoon. E eu acho que eu vou... o Bastante clássico coisa. Toon Cup. Ah, tem que baixar. Bom, então a gente vai no pênalti. Porque não precisa baixar. Só por causa disso mesmo. Ah lá? Vambora. Olha, mano. Mão contra Gumball. Gato contra gato. Tá sem som. Não sei se era pra estar sem som. Tá, eu tenho que arrastar a bola pro gol. Olha o Robin todo bonitinho ali balançando. E ele defendeu. Nada conveniente. Ele defendeu de novo. Vou fazer uma curva fudida na bola. Ah, agora eu fiz, mas ele pulou na bola. Tem que fazer muito no campo. Puta. Tá, esse jogo é horrível. Tá, agora eu entrei num Copa. Ele é meio merda. Não sei se é o clássico. Pior que tá sem som ainda. Mano, tá sem Nossa. som, deve tá melhor. Olha lá, tem as meninas. Eu vou de. Estelar, né? Estelar. Greg. Chega mais, Greg. Quem mais que tem aqui? Tem só ela. Brasil versus esse país aqui que eu nunca vi na vida. Etiópia. Ó, Também não conheço não, Etiópia. tutorial? Eu não preciso de tutorial. Tá, isso aqui definitivamente não é um Copa Tour normal. Tá lá? Ó. Eu errei o chute. Eu não sei como chuta. Tá? Urso Polar! Urso Polar fez Cara, que foda. Vai claro, né, cara? É o polar. Só ajuda. Eu não sei chutar. Precisa de tutorial. Ah lá, polar marcou mais um. Porra. Porque o bicho é brabo. Eu realmente não faço ideia de como eu chuto. O urso vai fazer outro gol, mano. O urso vai fazer outro gol. E ele fez mais um, porra. Fez 3 gols. Legal. Ah, o polar, caralho. Na real não entendi. Mais um, ó. Peguei. Quase. Bom, agora vai ser o gol. Não é possível. Meu Deus do céu. Jogos em geral que eram de forma simples, mas marcantes e, como sempre, muito bem característicos. Casos antigos. Porque os novos com certeza não são. E era muito confortante você estar assistindo lá o seu desenho e entre os intervalos de um desenho pro outro você via um anúncio novo de algum jogo e tudo mais. Com o crescimento absurdo da Cartoon, a cada geração, muitas histórias foram tendo lores mais concretas e sérias. Logo a primeira geração de desenhos da Cartoon, tivemos uma introdução base de desenhos, histórias bem mais focadas em um humor e apps bem mais soltos. Apenas o Samurai Jack tinha uma lore ali mais à parte, diferente dos demais desenhos, mas ali a Cartoon estava muito aberta para novas oportunidades, então eles só estavam fazendo o básico de desenhos animados para a época. Já na segunda era de desenhos foi aonde aos poucos começaram a introduzir mais desenhos. Essa eu vivi a primeira época, vivi bem a primeira época, e essa segunda época eu vivi metade dela. Eu não vivi muita coisa dela não, vi algumas coisas aqui, tipo Chowder, Flapjack, sábado, alguma coisa assim, alguma coisa direito. Andy, seu esquilo, infelizmente, Ben 10 pra caralho, inclusive. Mega GTR, Mansão Foster, Hi-Hi pra Yumi, Juniper Lee e tal, o acampamento de Lilo. Passei por esses desenhos todos.
desenhos com sequência de histórias com uma pegada um pouco mais sérias, porém mantendo ainda os pontos característicos de desenhos de episódios e tudo mais que eram mais aleatórios, fazendo um equilíbrio entre o público e tendo uma audiência até que bem grande. Já a terceira era de desenhos foi a mais bombada da Cartoon e pra... Ah, é que tá, essa era aí eu não vi nada. Tudo que eu daqui eu vi pela internet, eu não vi pela Cartoon. muitos a melhor e a de revolução dos desenhos. Grande parte da geração foi marcada com eles, mas o mérito não fica somente nisso. Todos os desenhos desta lista começaram com algo bobo e solto, porém por trás de cada episódio se construiu uma lore discretamente, assim fazendo nós espectadores perceber aos poucos que tinha uma história por trás muito bem formulada. 2010 a 2015 foi a melhor época da Cartoon, tanto em audiência como em desenhos mesmo. Reuniu um público gigante, tanto das eras antigas como da atual da época, e abrindo portas para um novo público que iria chegar, além de que ela passava todas as programações juntas, e isso dava uma oportunidade gigante pra galera perceber os desenhos antigos como os novos. Tirando o fato que o Mad quase que fundou a Cartoon, porque eles ficavam fazendo piada com tudo e tomou direito autoral em quase tudo, mas eu adorava o Mad. Mas a vida não é um morango. Também o que ajudou muito a Cartoon nessa época a crescer foi a era da internet que estava começando a aparecer no mundo dos jovens. Tanto que teve um quadro lá que era Toontubers, eu acho, que era apenas um show gravando vídeo de jogos com os dubladores fazendo os personagens e tudo mais. Era muito legal e isso ainda mais abrangiu o público. E assim chegamos na quarta e quinta geração, que sinceramente foi o começo da queda. Muitos podem falar, ah, você só está sendo fanboy. E de verdade mesmo? Eu tenho certeza que 90% das pessoas desse vídeo sequer conhecem pelo menos um nome. Cara, desses daqui, o único que eu conheço é o OK-K.O. E é isso. OK-K.O. E tem ali o Infinity Train, que eu não vi ainda, mas um amigo meu já me recomendou bastante, então eu vou dar uma chance ao Infinity Train. Da maioria dos desenhos dessas duas gerações. De 2016 até 2018, a Cartoon puramente se sustentava com a franquia da terceira geração e com algumas migalhas das outras mais antigas. Ninguém queria assistir essa programação nova. E como aos poucos foi acabando os apps dos desenhos mais famosos, foi aí que a audiência começou a diminuir. Até porque a Cartoon teria que ser a Cartoon atual e apresentar seus novos projetos. E obviamente aqui nessa lista que eu peguei não é um parâmetro real dos desenhos, é só para ter uma base de cada geração em que cada uma teve distribuída, porque a gente sabe que teve muito mais desenhos distribuídos para cada geração, outros que salvaram, outros que foram até esquecíveis, mas dessa nova não teve uma que salvou. Você pode até gostar de algum certo desenho, mas você concorda que muitas pessoas não conhecem, e esse desenho não significa que seja ruim porque não é conhecido, mas o que faz ele ser não conhecido? Bom, não é surpresa pra ninguém que os desenhos atuais da Cartoon tentam seguir a mesma fórmula de sucesso dos antigos desenhos, e isso é justamente o que atrapalha. Eles não têm a criatividade e uma inovação no que eles tiveram em 2015. Eles só estão tentando empurrar desenhos ou remakes, como a gente pode dizer, que é transformando todos os personagens em bebês e que a gente chama de era baby, né? Que isso, ao invés de trazer um público, afasta. Eu entendo que a Cartoon ela tem muita dificuldade atualmente de se conduzir e se modelar para a nova geração, porém será que é dessa maneira mesmo? Você pegar nomes famosos só porque tem fama em nome para conduzir um canal para dar certo? Porque todas as eras eles sempre se revolucionaram, utilizaram poucos nomes de reutilização e criaram coisas novas a cada geração, e isso fez o sucesso da Cartoon ser tão grande como todo mundo conhece hoje em dia. E é muito triste pensar que simplesmente morreu. Um exemplo bom que a gente tem atualmente é a série da Fiona e Cake e do futuro filme do Incrível Mundo de Gumball que vai sair, que todo mundo tá esperando, e tudo bem, isso é realmente muito legal. A série da Fiona e Cake foi uma obra de arte e uma coisa que abrangiu a história do Hora de Aventura. O Incrível Mundo de Gumball vai ter agora uma abrangência na história e vai contar agora o que é aquele universo em que eles vivem. Talvez um boato que tenha que apenas um show vai receber uma série de episódios para complementar a lore de como eles estão mais velhos no parque e tudo mais. Mas vocês entendem que isso não necessariamente seja só por carinho, mas sim pela necessidade de audiência novamente? Isso é uma parada que eu fico pensando e realmente fico um pouco triste. Mas agora eu vou deixar com vocês aquela sensação de você estar no seu sofá esperando passar um desenho que você queria, e era uma sensação muito boa. Vem aí,
As Meninas Superpoderosas, Geração Z. Caralho, cara. Vem aí, As Trapalhadas de Flapjack. Vem aí, Bakugan, Guerreiros da Batalha. Guerreiro da Vem batalha. aí, Naruto. Eu nunca vi essa chamada, mas Pokémon. eu entendi o que ele queria dizer, sabe? Vem aí, Scooby-Doo, cadê você? Tá bom, cara, eu entendi. Vem aí, Girl Power, do Cartoon Network. Essa geração aí, Sonic Boom. Caralho, tem Sonic Boom no Cartoon. Era bem 10. Essas eras aí eu já não assistia. Porra. estrelas, do Cartoon Network. Drama Total. Vem aí, É, eles não Hora de desafiam, né? Aventura, Ok, do Drama Cartoon Total. Network. Vem aí, O Segredo Além do Jardim, do Cartoon Network. Cara, que foda, cara. No Cartoon Network. Alguém gravou Vem naquela. aí, O Incrível Mundo de Gumball, no Cartoon Network. Eu entendi onde você Vem quis aí, chegar, As cara, Meninas mas Superpoderosas, no tá bom já, o Yuto. Pô, já entendi, sabe? Eu entendi nos primeiros 10, tá ligado? Já tá indo pro Cartoon 30. Network. Vem aí, Apenas um Apenas Show, um Show. no Cartoon Network. Vem aí, Steven Universo, no Cartoon Network, Cartoon Network, Cartoon Network, Cartoon Network. Eita porra. Tá, Obrigado. acabou. Finalizou toda essa programação que eu mostrei pra vocês da Cartoon atual. Até porque não tá mais na Cartoon, e sim num aplicativo de streaming, que é a HBO Max. E eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta de todo esse conteúdo que eu mostrei pra vocês nos dias de hoje. Essa sensação de Entendo. você olhar pra um cenário e se sentir cativado, com saudades, é uma parada que eu sinto muito. Com jogos que já não existem mais, com desenhos que foram descontinuados, desenhos que acabaram. E é uma sensação que dá um aperto no coração. E eu fiz esse vídeo aqui com um sentimento meio feliz e meio triste, porque é muito bom você pesquisar e reviver memórias de coisas que você passou, porém é ao mesmo tempo muito triste você ver que A música demais. simplesmente não tem mais. E cada um tem a sua experiência com a Cartoon ou com a outra coisa que você goste, que já passou. Sim, Eu nunca mais vou ter sim. essa sensação de chegar em casa, ligar uma TV e simplesmente aproveitar o que tá passando e me divertir vendo aquilo. Naquele dia chuvoso, ou quando o sol tá se pondo, ou na madrugada vendo desenho na Cartoon. Simplesmente não tem mais. E você pode virar pra Não tem mim mais, agora e fica falar: fácil. ah, mas é só você abrir a Netflix ou a HBO Max ou um site pirata e assistir tudo de novo. Errado não tá, mas tipo, o que eu posso dizer aqui é que dia de chuva não era bom pra mim não, porque o sinal ficava ruim lá em casa, aí ele travava a imagem. Aí dia de chuva era meio merda, mas cara, dia de chuva também era muito maravilhoso, cara. Eu sempre gostei muito de dia de chuva, sempre foi tipo meu tempo favorito. Sim, de fato eu posso. Mas a sensação não é nem um pouco a mesma. Sabe quando você pega um jogo de flash que não existe mais e você vai rejogar ele de forma pirata? E você até que gosta dos primeiros segundos e minutos, ou até mesmo horas, mas depois de um tempo você percebe que não é a mesma coisa, porque no fundo você sabe que aquilo não é o mesmo. Aplicativos Não é a de mesma streaming coisa. vieram para ajudar e eu entendo que seja muito bom. A própria HBO Max já fez um post: faça o seu cartoon ser o melhor. Eu acho que é assim, se eu não me engano. E é um post muito legal. Você pode ver o que você quer, você não é obrigado a assistir desenhos que você não gostava. Mas você concorda que isso limita as pessoas a quererem assistir novas coisas, a experimentar novos desenhos, ou abre portas mesmo e oportunidade para novos programas? Porque você só vai escolher o que te convém. Eu sei que Sim, isso justo. pode ser um exemplo meio bobo ou até mesmo contraditório, porque você pode simplesmente então clicar em um desenho ali para ver se é bom ou não, mas grande parte não faz isso. Nós somos acomodados. O fato de existir um canal onde passava cronologicamente desenhos e um cronograma certinho era o que fazia a Cartoon ser tão grande. Quantos desenhos e quantas vezes eu assisti episódios repetidos, desenhos que eu não gostava, mas eu acabei gostando. E olha só, hoje em dia eu sinto falta. Diferente de desenhos que... É, então, é aquela parada que eu te falei mais cedo de tem algo
na televisão assim que me cativa de querer continuar assistindo ela, sabe? Mesmo eu já tendo assistido ao programa, mesmo eu sabendo já tudo que vai acontecer, mesmo sabendo de tudo, algo me cativa a querer assistir ela, sabe? De alguma forma. Eu tento buscar isso um pouco no online, mas não é a mesma coisa como ele tá falando aqui. Realmente, sei lá, cara, eu sinto falta de quando a vida era mais simples, sendo bem honesto. E até mesmo foram e acabaram, que eu não faço ideia e não me importo. E o que restou são apenas migalhas em streamings que a gente pode ir lá e reassistir para aproveitar pelo menos por um pequeno momento aquela sensação do desenho que a gente gosta. Justo. Então, esse vídeo aqui, ele foi mais como uma volta do passado, mas também como uma carta para todo mundo que também sente falta desses momentos em base da sua experiência. E eu consegui contar um pouquinho da minha, porque se eu fosse contar tudo iria dar um vídeo gigante e eu nem sei se tem tanta gente assistindo até agora esse vídeo, mas eu já fico muito feliz se você assistiu até aqui. Esse vídeo deu um pouco de trabalho, me desculpe pelo atraso dos vídeos, porque eu quis realmente me dedicar nesse vídeo. E eu acho que eu já falei demais por aqui e eu realmente fico muito agradecido por você ter chegado até aqui. Queria agradecer aos membros que foram recentemente pro canal. Eu realmente, vocês não sabem como eu fico feliz com isso. Isso me ajuda bastante. E eu te vejo... Calma aí, que tava ali o Laço. É o Laço, o Ben tava vendo isso. O Yuto tem um pouco de traço do Laço. Isso me ajuda bastante. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Falou, Yuto. Muito obrigado. Ó. Cara, super interessante. Falei pra caraca aqui um monte, né, também. Eu acho que deu um bom vídeo, cara. Eu acho que deu um bom videozinho. Deu uma boa historinha aqui pra gente conversar e tal, debater. Porque eu realmente sinto falta de quando a vida era mais simples. Deixa eu ler os comentários aqui e já volto. E bom, pessoal, deixamos aqui os comentários se você achou esse vídeo. Cara, uma nostalgia de um tempo que tudo era mais simples. Um vídeo incrível, por favor, continue. Dá aquela moralzinha pro Yuto, né? E bem, é isso. É isso, não temos acho que mais nada a comentar aqui. Eu acho, não sei, talvez. Sei lá. Mas enfim, galera. Vídeo original, como sempre, na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dão um like, se inscrevam no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. E até o próximo vídeo. Falou!